vamos continuar. Primeira parte do nosso estudo é exatamente de Gênesis 1 e 2. Nós falamos na semana passada sobre o versículo 1. Hoje eu quero falar sobre o versículo 2. E então nós vamos acabar tendo que voltar ao 1 para dar sequência na argumentação. Mas vamos ler Gênesis 1 e 2. Vamos ler todos juntos o versículo, que já está quase decorado na nossa mente. Leiamos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos orar. Bendito Senhor, te agradecemos mais uma vez por podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos a Deus que, em face às nossas limitações e às dificuldades que são próprias, ó Deus, do nosso coração, inclinado a muitas coisas, ó Deus, que são contrárias à palavra do Senhor, que tem a ver com a natureza corrompida do pecado, e por conta, ó Deus, das nossas dificuldades intelectuais, mentais, pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, e pedimos que Ele mesmo nos guarde de todo engano e nos guie em toda a verdade, como Teu Filho Jesus nos prometeu que Ele nos guiaria em toda a verdade. Assim, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite, no estudo da Tua Palavra, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Só recordando, Gênesis, autor Deus, autor humano Moisés, gênero literário, narrativa histórica, época em que foi escrito, período do Êxodo, né? Dentro desse período que Moisés escreveu, e o propósito, restabelecer a fé no coração de um povo que tinha aprendido a ser idólatra, de um povo que tinha experimentado de toda aquela realidade da vida. Descubra qual que é, por favor, lá. É algum dos nossos, né? É impressionante, né? Certinho nesse horário. Parece que é alguma coisa programada, né? Mas o propósito é restabelecer a fé no coração desses irmãos hebreus que tinham vivido num mundo idólatra, né? Um mundo com muitos ídolos, com muitos deuses para tudo, falsos deuses, obviamente. E o resultado final disso é que quando Deus os tira do Egito, Deus faz isso de forma sobrenatural, mas a impressão que dá aos olhos nossos, humanos, é que foi mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo, né? Então, quando Deus entrega, obviamente essa revelação é para todos nós, ela é para o uso do povo de Deus em todo o período da história terrena nossa, mas especialmente naquela época, os receptores, eles precisavam de ter novamente uma reidentificação de quem era o Deus verdadeiro a quem eles deveriam servir. Então Moisés vai contar, inspirado por Deus, a história como de fato ela é. Aí na semana passada nós falamos o quê? Nós falamos a respeito do fato de que esta revelação, ela é irrefutável, porque quem entregou esta revelação a Moisés foi o único que é não só o autor, a causa de todos esses acontecimentos, mas é também o único que presenciou, Deus. Toda a contação da criação vinda de qualquer outro lugar, senão de Deus, é uma interpretação dos fatos. Aí a gente falou um pouquinho sobre história, né? Toda história, quando ela não é contada por quem viveu, ela na realidade ela é uma interpretação do que a pessoa ouviu. E quem presencia conta o que quer contar, né? Tem aquela velha história lá que
quem escreve a história são sempre os vencedores, nunca os perdedores, né? Então, é sempre, eu não gosto do termo, na terminologia, sempre que eu usar eu vou falar que essa terminologia é muito recente, é uma terminologia que vem do pensamento relativista, mas a gente costuma dizer que o vencedor conta do ponto de vista dele, né? Na realidade, ele está contando a interpretação, ele está contando os fatos de acordo com o que ele interpreta dos fatos. E isso não cabe a Deus, porque na sua perfeição, Deus não mente, Deus não engana, Deus não distorce. Deus diz a verdade absoluta. Se eu não acreditar que Deus está dizendo a verdade absoluta, então perde todo o sentido a fé, né? Então, a Bíblia revela a história da criação, não contada por homens, ela foi contada pelo próprio Deus. E Moisés, inspirado por Deus, foi refreado em todas as suas intenções humanas, para que os pensamentos e as intenções de Moisés não interferissem na revelação de Deus. É outra coisa que eu preciso crer. Embora todos os autores bíblicos deixaram traços do seu jeitão, da sua personalidade no que eles escreveram, esses traços não obscurecem, não limitam e não interferem na revelação que Deus está dando através destes homens. Eu tenho sempre que lembrar que a inscrição da Bíblia é uma inscrição resultante de uma obra sobrenatural de Deus. Não é fruto da imaginação, da elucubração de homens. É a vontade de Deus expressada, escrita como Deus quer. Não só expressada, escrita, mas preservada ao longo de todos esses anos como Deus quer. Então, a contação da criação em Gênesis 1 é irrefutável, porque ninguém mais pode contestar. Quem mais estava lá para contestar essa contação? Eu posso ter alguém que fala assim, eu não concordo com isso, acho que isso daí não é verdade. Tudo bem, como é que você me prova que isso não é verdade? Ninguém tem como provar. Ninguém tem como provar. Por que não tem como provar? Porque não tem como encontrar uma outra personagem, uma outra pessoa que assistiu a esses eventos. Quem assistiu isso foi o próprio Deus, que estava fazendo. Ninguém mais. Não há uma outra testemunha que comprove a negativa do que está aqui. Não dá também para submeter nem Deus nem o universo debaixo do microscópio para fazer um teste e descobrir se foi isso mesmo que aconteceu. Então, portanto, você tem uma contação dos eventos e uma contação que é irrefutável. Outra coisa que nós falamos na semana passada é que Deus criou ex nihilo, que significa o quê? Deus criou do nada. Por que eu tenho que sustentar isso? Primeiro, porque a Bíblia diz isso, que no princípio criou Deus o céu e a terra. Eu tenho a criação do tempo, no princípio, eu tenho a criação do espaço e eu tenho a criação da matéria, que é o Eretz, que está aqui traduzido como terra, que a gente já falou também há 2 semanas atrás, que não dá para considerar que é o globo terrestre, porque você vai ter a criação a partir do versículo 2 agora e do 3 em seguida, você vai ter a descrição da criação. Eu não posso dizer que o terra do versículo 1 trata-se do globo, porque daí eu teria 2 vezes a criação do globo, eu já teria um planeta com separação de porção seca e porção de água. Então isso não tinha acontecido ainda. Então nós falamos bastante sobre isso, que o que está sendo descrito aqui é a criação da matéria. Três coisas foram criadas: tempo, espaço e matéria. Então nós falamos disso semana passada. Agora, se Deus criou o tempo, se Deus criou o espaço e se Deus criou a matéria, não existia nada antes disso. O termo que ele usa também, que é o chamar à existência, que é um verbo hebraico que chama-se bará, que é trazer coisas à existência do nada, é o significado deste verbo. Ele confirma que Deus criou ex nihilo, ele criou do nada. E ele tem que ter criado do nada. Por quê? Porque a Bíblia fala a respeito de Deus, o próprio Deus se revelando, diz que ele é eterno, diz que ele é infinito, tá? Diz que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas essas são declarações bíblicas. Então, contestar que Deus criou do nada é o mesmo que dizer, primeiro, que a Bíblia está errada, e segundo,
que Deus não é o único eterno. E se Ele não é o único eterno, então existem coisas que não estão debaixo da autoridade dEle. E isso vai contra tudo aquilo que as Escrituras mesmo ensinam. A Bíblia diz que Ele é Senhor soberano sobre tudo que existe. Ele é o Senhor de tudo que é feito. Então significa que antes de Gênesis 1:1 não existia absolutamente nada a não ser o próprio Deus, desde o princípio e para sempre. Se existisse um único grão de areia, eu não podia chamar Deus de infinito, por exemplo. Por quê? Porque eu não posso ter duas coisas infinitas, e eu não posso chamar de infinito alguém que não está cobrindo um único centímetro de tudo que existe. Quando nós falamos que Deus é infinito, significa que não há lugar onde Deus não esteja. Ele está em todos os lugares, em todos. Os físicos, materiais e visíveis, e os imateriais e invisíveis. Não há um milímetro sequer neste universo e fora desse universo que Deus não permeie. Quando eu uso o termo infinito significa tudo. Então não tem como existir nenhuma outra coisa fora de Deus. Não tem como existir nenhuma outra coisa que não venha a partir de Deus. É isso que significa dizer que a criação foi uma criação ex nihilo, ou seja, Deus trouxe todas as coisas à existência do nada. Isso é fundamental para nós, porque se eu não partir deste ponto, eu vou ter que admitir que existe ou um ser, ou uma coisa, ou alguma outra entidade nesse universo que não está debaixo do governo de Deus, que não foi criado por Deus, e portanto Deus não pode exercer autoridade sobre uma coisa que não proceda dele mesmo. Ok? Então isso nós falamos na semana passada sobre esses dois pontos específicos, e agora nós vamos entrar um pouquinho no versículo 2 para continuar este pensamento. Quando nós começamos o versículo 2, nós já começamos novamente com o mesmo termo que termina o versículo 1, né? O versículo 1 termina com esse eretz, que significa terra, aí que foi traduzido como terra. O versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então nós vamos, na primeira parte do nosso estudo, nós vamos pegar essa primeira expressão aí para tentar entender o que isso significa. Bom, em primeiro lugar, quando eu vou pensar em achar o significado de qualquer coisa em Gênesis, eu preciso lembrar o seguinte: Deus está se revelando, e não descrevendo e não contando um enigma. Ele está falando de uma maneira que o que ele está sendo dito torne claro o que ele é e o que ele fez. Então, se parece um tanto quanto enigmático para nós, é porque eu não estou, de repente, fazendo minha tarefa direito, nós não estamos fazendo nossa tarefa direito, de entender o que ele está sendo dito. Apesar desse texto ser um texto escrito para todo mundo, para todas as nações, para todas as culturas saberem a respeito de Deus, ainda assim esse texto foi escrito a um homem que vivia dentro de uma cultura, dentro de um contexto, e a não ser que eu entenda bem o que é essa cultura, o que é esse contexto, e o que este texto significava dentro daquela língua, daquele contexto, eu não vou entender o que está sendo dito. Tá? Então, nós temos uma tradução, a tradução simplesmente resolveu o problema do eretz, traduzindo como terra. Mas eu preciso entender que lá na língua hebraica, este terra aqui, que está sem forma e vazia, ele não é uma nomenclatura de planeta, como nós damos hoje. Quando eu falo de terra hoje, eu posso estar falando do planeta Terra, eu posso estar falando de uma porção de terra, eu posso estar falando de uma porção de coisas, usando esse termo. E eretz, que é o termo hebraico aqui, também é usado na Bíblia de múltiplas formas. E nós vamos olhar para isso para entender então o que sem forma e vazia significam. E aí então nós vamos poder interpretar o que o versículo 2 está dizendo, né? Essa palavra ela aparece aí no capítulo 1 em vários lugares. Vejam só, versículo 10, vamos acompanhar. Versículo 10, você tem lá, ó, a porção seca chamou Deus terra. Vejam só, houve uma separação aqui nesse dia entre a água e a porção seca. E então aparece a porção seca que Deus chama de terra.
Logo, o que ele está dizendo no primeiro versículo e no segundo versículo, se a porção seca que Deus vai chamar de terra só aparece lá no versículo 10. Mas não só no versículo 10, olha um pouquinho mais à frente, o versículo 12 também diz, olha, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie. Novamente, está usando o termo eretz, mas agora não está falando da porção seca inteira, né? A porção seca inteira chamou de terra. O termo está sendo usado ali no lugar do quê? Está sendo usado no lugar de continente, né? Porção seca ali, naquele versículo 10, é continente. Aqui, no versículo 12, porção seca é o quê? Porção seca é a terra que o agricultor ara e produz alguma coisa com ela. Ele está falando de solo, né? Mas vamos lá. Existem outros textos na Bíblia. No Salmo 24, versículo 1. Vamos olhar lá. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Significa aqui, planeta habitado pelos homens. Aqui está falando de um planeta. Mas essa ideia, ela não para aí, né? Independente da tradução da palavra eretz de cada um desses textos, a importância para nós é descobrir o que significa sem forma e vazia. Então nós vamos tentar achar na Bíblia onde aparece novamente essa palavra sem forma e vazia, porque em relação à palavra eretz, que é terra, nós já descobrimos que ela pode ser usada de várias maneiras diferentes. Agora vamos olhar lá em Jeremias, capítulo 4, abram lá. Contexto de Jeremias, contexto de disciplina. O povo desobedecia a Deus, o povo era obstinadamente desobediente ao Senhor. Então Deus exorta esse povo, Deus anuncia para esse povo que do norte vem o mal sobre eles, e quando ele fala do norte vem o mal, ele está falando sobre o ataque que eles sofreriam dos impérios do norte. Síria, Assíria e posteriormente Babilônia, desses ataques que aconteceriam, especialmente daquilo que Ciro iria fazer sobre esse povo, e depois, de uma forma mais cruel e mais totalizadora, o próprio Nabucodonosor. Então o capítulo 4 é um contexto de julgamento e de sentença de Deus contra o povo. Então vejamos, Jeremias 4, versículo 23, olha lá, diz assim, ó: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. É a mesma terminologia lá de Gênesis. Para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Ponto para nós. Eu tenho novamente o uso dessa expressão sem forma e vazia aqui em Jeremias, num contexto de disciplina. E quem é que põe a terra em estado de sem forma e vazia? O próprio Deus. A palavra sem forma e vazia, tanto lá quanto aqui, significa desorganização. Desorganização. Aqui, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: olha, eles virão, eles vão matar os homens, e os que eles não matarem, eles vão aprisionar. Vão destruir tudo que vocês têm aí de construção, vão arrebentar com os muros, vão arrebentar com a cidade. A situação aqui será tão terrível que até os pássaros vão sumir de sobre o céu. E é interessante porque a região da Palestina, especialmente onde ficava Jerusalém, onde ficavam aquelas cidades ali do povo, tanto do povo de Israel quanto do povo de Judá, até hoje é um lugar de uma hiperpopulação de pássaros. Então falar que até os pássaros
desapareceriam do céu, é uma coisa absolutamente exagerada e absurda. Como acabar com os pássaros desse lugar que é infestado de pássaros? Vamos acabar, porque é a desorganização que eu vou pôr. Porque o texto, o versículo 28 diz claramente: eu decidi fazer isso, e eu não vou me arrepender de fazer isso, e eu vou fazer o que eu decidi fazer. Quem faz isso é Deus. Por que é importante chegar nesse argumento aqui, nesse ponto? Bom, eu concluo, para entender o que está sendo dito no versículo 2, que Deus está se revelando. E o que Ele está revelando? Ele está revelando que, quando Ele criou todas as coisas, Ele não criou todas as coisas de imediato, na organização em que elas estão, mas Ele criou primeiro toda essa base, ou poderia chamar de matéria-prima, para elaborar toda a criação que viria na sequência. Então o que eu tenho no versículo 1? Criação do tempo, do espaço e da matéria. Como que estava essa matéria, esse eretz? Como que estava? Desorganizado. A partir do verso 2, da segunda parte, nós vamos ver que Deus vai começar a colocar isso tudo em ordem. É muito simples. Quer um exemplo claro disso? No capítulo 2, nós encontramos que Deus criou o homem do pó da terra. Veja só, o que Ele fez com o pó? Ele pegou o pó e modelou, certo? Então o que Deus está fazendo ali? Ele está criando. E Ele está criando usando o quê? Eretz. Usando a terra. Entendeu? Fez do pó da terra. Não só essa criação, mas o próprio planeta, o continente, foi feito da mesma maneira. É o mesmo exemplo que vale para o homem, serve para essas outras partes. É Deus colocando a matéria que Ele criou em ordem. Do mesmo jeito, o dia que Ele decide colocar em desordem, Ele coloca. Para que serve essa conclusão nossa? Em primeiro lugar, para mostrar que é Deus que está criando, é Deus que está no governo. E aqui em Gênesis 1, você não tem Satanás mexendo em nada do que Deus fez. Por quê? A principal teoria, que inclusive é uma teoria que foi durante muitos anos sustentada até por calvinistas reformados, que é uma teoria divergente, porque é uma dessa que eu estou passando para vocês, porque é uma teoria que tenta harmonizar Gênesis com o evolucionismo teísta. A gente vai falar mais para frente sobre isso, eu vou explicar o que é evolucionismo teísta. É uma teoria da evolução que crê em Deus. Ela não abre mão da existência de Deus, só que ela não crê que foi como a Bíblia descreve. Então, uma tentativa de harmonizar isso foi exatamente criar um hiato no versículo, entre o versículo 2 e o primeiro dia da criação, entre o versículo 2 e o versículo 3 como sendo o primeiro dia da criação, criar um hiato aí para dizer o seguinte: olha, nesse período aí o Espírito Santo ficou chocando essa terra, e o mesmo que a Bíblia chama de sem forma e vazia, os evolucionistas chamam de eras e eras em que essa terra foi se organizando espontaneamente. Então nós vamos tirar isso. Quem desorganiza e quem organiza é só um, é Deus. A terra estava sem forma e vazia, mas não estava também, segundo aspecto, não estava porque alguém colocou, porque uma outra teoria, inclusive aqui o cidadão estava falando lá ontem, uma outra teoria é que depois do versículo 1, no versículo 1 você tem uma criação completa. Essa é uma outra teoria. Qual é essa criação? É uma criação que foi colocada nas mãos de Lúcifer. Lúcifer dominou. Deus fez e colocou Lúcifer para comandar tudo. Ele era o grande chefão. Era um Éden que estava debaixo do governo de Lúcifer. Existiam lá homens sem alma. Isso é uma teoria, depois eu vou ler o nome dos precursores dessa teoria. Existiam homens lá sem alma e Lúcifer comandava. Só que isso subiu na cabeça dele, ele se envaideceu e ele resolveu se levantar contra Deus. O que Deus faz? Deus o pune, e pune toda aquela criação mandando um grande dilúvio e cobre tudo. Por isso que a segunda parte do versículo 2 fala que e o Espírito de Deus pairava sobre o quê? A
Ok? Então, essa teoria vai dizer o seguinte: não, nós já somos a segunda criação. A primeira criação foi destruída por Deus por causa do que Lúcifer fez. Ok? Agora, você não vai encontrar fundamentos para isso em lugar nenhum na Bíblia, exceto o versículo 2, quando eles pegam o sem forma e vazia, que também pode ser traduzido como caos, e acreditam que quem produziu esse caos foi alguém que não seja o próprio Deus. Por isso que eu estou lendo com vocês Jeremias, para dizer o seguinte: só existem 2 lugares na Bíblia que aparece essa terminologia, sem forma e vazia. E nesses 2 lugares, quem está fazendo estas coisas é Deus. Então, quem criou daquela maneira? Foi Deus. Ah, mas Deus não faz nada imperfeito. Mas quem foi que disse que isso está imperfeito? Muito pelo contrário. Isso aqui é o superlativo de perfeito, porque Deus criou o Eretes de tal maneira que a partir dele Deus podia fazer qualquer coisa, como ele fez. Até o homem, usando Eretes. Então não é imperfeição, é caos para nós. Para Deus é criação. Para Deus é criação. Então o versículo 2 não é um texto que aponta para um hiato, nem para uma falha na criação de Deus, nem muito menos para uma destruição provocada por alguém fora de Deus. Muito pelo contrário, o que nós encontramos aí é uma terra sem forma e vazia por um breve período de tempo, porque Deus está atuando, organizando estas coisas para que elas chegassem à forma final como ela é, ou como ela era no Éden, quando ele estava completamente terminado, né? Então, às vezes pode passar pela mente da gente que esse texto aponta para alguma coisa ruim, para alguma coisa estragada, mas não é essa a intenção, tá? Então, respeitando o que é próprio dessa língua e da maneira como ela foi usada, nós chegamos a uma conclusão. Que conclusão é? Aquilo ali era um estágio da própria criação. E aí, logo nós vamos ter que emendar isso com o versículo 3. Porque na continuação da leitura, vamos lá. Vamos voltar lá no Gênesis 1. Na continuação da leitura, nós vamos ser levados a uma declaração que ela é contínua com o versículo 3. Veja, o sem forma e vazia do verso 2 simplesmente refere-se ao estado inicial e não ao estado posterior ou final. Eu estou apenas vendo através dos olhos de Moisés e, por sua vez, através dos olhos de Deus, os atos criativos passo a passo. Aí eu tenho uma outra declaração, a declaração de que havia trevas sobre a face do abismo. A razão da existência das trevas é bastante simples. Deus não havia ainda criado a luz. Ah, mas e essa palavra abismo, o que isso significa? Bom, a ideia de abismo é exatamente a descrição que qualquer um de nós faríamos se Deus de repente colocasse a gente lá naquele lugar. Porque imagine um lugar sem luz, né? Imagine a profundidade do universo, nós não temos nem como imaginar isso. Ou imagine se você estivesse diante de um grande buraco de bilhões de quilômetros quadrados, com bilhões de quilômetros de profundidade, e você estivesse na beiradinha. Como é que você ia falar? Como você descreveria o lugar onde você está? Eu estaria na beira do abismo, na face do abismo, e havia trevas nesse lugar. Dá para imaginar um cenário mais terrível do que esse? Quem já entrou em alguma caverna aí? A Bárbara eu sei que gosta lá das cavernas, mas ano passado, eu acho que eu fui com o Major Fernando, nós fomos lá no Petar, né? E aí nós começamos a andar lá, o guia nos levou numa das cavernas. A gente foi entrando, chegou uma hora que o medo das trevas é um negócio tão terrível que ele é muito mais sufocante do que o aperto. E a gente começou, nós chegamos num lugar assim que você colocava a luz, você via aquela coisa alta lá e você subindo, tinha uma escadinha de madeira bem mal feita, subindo aquele negócio com medo de escorregar, e nós tínhamos que ir cada um com a lanterna. Nós estávamos em 6 com 2 lanternas. Então um passava e apontava a lanterna para trás. Falei, é melhor a gente voltar porque a coragem já ficou lá
ficou uns 50 metros para trás. A escuridão, ela é uma coisa que é avulta, né? Às vezes uma coisa desse tamanho, mas quando está no escuro, ela toma proporções muito diferentes. Então, a ideia de Moisés, quando ele está contando isso para nós, é exatamente isso, de como esse lugar é um lugar que para nós, seres humanos, tão pequenos, era assombroso esse momento. É um momento em que Deus ainda não havia criado luz, e este universo gigantesco, ainda sem forma e vazia, era um lugar onde eu não gostaria de estar. Ainda bem que Deus deixou para me fazer lá no 6º dia, porque aqui eu não queria nem ver essa coisa. Mas é isso que Moisés está contando. A palavra traduzida por abismo traz em si a ideia de profundeza. É assim que essa palavra é traduzida em muitos lugares, onde ela vai aparecer ao longo dos livros, especialmente dos livros do Antigo Testamento. A tradução literal dela é profundeza, ou extremidades da face da terra. Se você ler Gênesis, capítulo 7, versículo 23, no hebraico é o mesmo termo, mas veja como ele é traduzido aí de forma diferente. Gênesis 7, versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Face da terra aqui é o mesmo termo escrito lá em Gênesis 1, versículo 2, como abismo. Só que lá não havia luz. Então, embora fosse a face do universo criado por Deus, não tem como ver. Então é simplesmente um lugar profundo e assustador. Então por isso a tradução, quando os nossos tradutores foram fazer a tradução para o português, eles escolheram este nome, essa maneira, a maneira de descrever realmente qual o sentimento que está por trás. Aquele lugar é impossível de ser medido, especialmente para quem vivia naquela época. Para nós a gente tem números, né? Mas também não significam muito. Dizer que é uma coisa tem bilhões e bilhões de anos-luz de comprimento, para a gente não significa absolutamente nada. A gente mal consegue entender o que é 1 quilômetro de distância. Imagine alguém ir lá e falar que tem bilhões e bilhões de anos-luz. Isso não significa muita coisa para a gente, ok? Então continua assim. Tente se imaginar nessa situação e você usaria a mesma descrição que Moisés escreveu. E a última parte do texto, antes da gente poder chegar numa conclusão, diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existe uma porção de teorias científicas sobre a origem da água no universo, mas nenhuma, até o presente momento, ela é satisfatória em termos de ciência. Você não tem uma teoria satisfatória para explicar como que a água surgiu. O que a gente tem são informações muito interessantes. Vejam só, a água é uma molécula composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, por isso que é H2O, ok? Ela é a molécula mais abundante em todo o universo. Não sei se vocês sabiam disso. A água é a molécula mais abundante em todo o universo. Aí tem alguns números que, para a gente que não entende de ciência, não significa muita coisa, mas eu quero só citar para vocês, para poder mostrar que existem fatos científicos que comprovam isso, ok? É importante notar que a quantidade dos elementos químicos existentes na nossa galáxia, como hidrogênio, existentes na nossa galáxia, tem o hidrogênio como a molécula mais abundante, comprovadamente. Então tem um sistema de medição que é usado em química para contagem de partes de molécula por milhão, que chama ppm, que é parte por milhão. A água, por exemplo, ela é a molécula mais abundante no universo. Existe 739 mil partes por milhão de água, ou seja, 70%, 70 e poucos por cento de água. Depois você tem o hélio, que é 240 por milhão, ppm. E depois você tem, em terceiro lugar, o oxigênio, que é 10.400 por milhão. Vejam só, o que a gente respira? Muito mais água do que oxigênio, né? Mas não, segundo vem o hélio e o terceiro é o oxigênio, tá? Então, o que isso quer dizer?
se quando a gente anda por aí, viaja para tudo enquanto é canto, a gente vai numa floresta e vai, ah, como é bom esse ar puro. Veja, se a gente acha que o ar é abundante, o ar é a terceira composição, usando água, é a terceira em quantidade no universo. A primeira é água. Isso são fatos científicos. São científicos. Ah, não, a nossa atmosfera não é assim. Não, nossa atmosfera realmente não é. Mas se você pegar o planeta em si, você tem mais água. O universo, não é assim. O universo você tem um vácuo. Ok? Mas em todos os telescópios e os satélites observadores, eles já concluíram que existe, não aqui no nosso sistema solar, mas em toda a galáxia por onde eles já fotografaram e já conseguiram enxergar, existe muito mais água do que hélio e do que oxigênio no universo. Vejam só, tem um dado aqui, ó. O telescópio Hubble observou a existência de molécula de água no quasar, localizado a 11 bilhões de anos-luz da Terra. Aí tem um negócio interessante. Os evolucionistas vão fazer uma conta elementar. Eles vão dizer assim, olha, se o quasar está a 11 bilhões de anos-luz da Terra, para informação, que é a imagem, a luz, dessa molécula de água que está lá, chegar até aqui, ela precisa percorrer, para percorrer essa distância, essa luz vai demorar 13 bilhões e 700 milhões de anos para poder chegar aqui. Bom, significa que a datação, a contação de Gênesis de quando havia água é equivalente ao tempo em que esta imagem leva para chegar aqui. Significa o quê? Significa que bate com o que está em Gênesis 1. Quando o Espírito Santo pairava sobre a água, se os evolucionistas querem dizer que foi há 13 bilhões de anos atrás, ok. Quasar também diz que foi há 13 bilhões de anos. Portanto, existe muito mais verdade no relato bíblico do que no relato evolucionista, que vai dizer que a molécula de água é consequência do Big Bang, que levou um tempo para ser água. Não surgiu água no início. A água vai surgir bastante tempo depois. Ok? Então, portanto, a afirmação bíblica sobre a abundância de água no início da criação e a descoberta sobre a abundância de água no universo deveria despertar nossa curiosidade devido à estreita relação que existe entre os fatos científicos e a contação das Escrituras. As Escrituras descrevem, no versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia e havia abundância de água, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, como que isso estava, eu não consigo imaginar. Nem em filme de ficção não dá para imaginar isso daí. Mas era uma escuridão total, era uma profundeza total neste universo e havia água. Solta por toda parte, não sei. Havia água. Tanto a Bíblia quanto a ciência menciona a existência de água nos primórdios do universo. Mas a Bíblia faz ainda uma afirmação muito mais arrojada quanto à origem do planeta Terra e quanto à origem da água, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5 diz: a palavra de Deus, pela palavra de Deus existem céus e a terra, e esta foi formada com água e pela água. Está lá, pode ler. 2 Pedro 3, versículo 5. A palavra de Deus diz que no princípio foram criados a terra e foi criado também os céus e foram criados água. É a Bíblia que diz isso. Então, existe muito mais acordo entre o que está na Bíblia e o que a ciência encontra do que o que você vai encontrar na teoria evolucionista. Mas o fato interessante, vejam lá, o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse termo pairava aí, ele vai ser usado em outros textos da Bíblia com um sentido parecido, e em outro texto com um sentido
igual. Então vejam só, Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, você tem um exemplo de como essa palavra pairava é usado. Deuteronômio 32, versículo 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. O termo foi traduzido, pelo menos na nossa aqui, na nossa revista atualizada, como voeja. É a ideia de pairar, flutuar, voar por cima disso tudo. Alguns gostam de usar o termo que o Espírito Santo de Deus estava como que chocando essas coisas todas. Outros, que eu acredito que é mais acurado, mais próximo ao sentido do texto, está dizendo que o Espírito Santo de Deus estava permeando, cuidando, como uma águia cuida dos seus filhotes, assim o Espírito de Deus estava envolvido, cuidando daquela criação feita por Deus, né? O significado do verbo é cuidar e acolher gentilmente. Essa é a ideia literal do texto. É isso que Moisés queria dizer. Assim, olha, enquanto Deus ia criando essas coisas, o próprio Espírito de Deus ia fazendo com que essas coisas crescessem com gentileza, com cuidado, como uma mãe cuidando dos seus pintinhos. Essa é a ideia. Então vamos ver se a gente junta tudo isso daí, para a gente poder fazer a ligação com o versículo 3, né? O que está acontecendo no versículo 2 não é um hiato. O que está acontecendo no versículo 2 não é uma declaração de que a criação do versículo 1 foi destruída. O que está acontecendo no versículo 2 é tão somente a contação que Deus está fazendo de quais foram os passos a partir do versículo 1. Aí vem para nós a seguinte pergunta: bom, se é a contação dos passos, em que dia que o versículo 2 se encaixa? Porque se não é um hiato e já é contação do que Deus está fazendo, é uma introdução, não é uma introdução? Se não é uma introdução, é o primeiro dia? Vamos olhar se não é o primeiro dia. Versículo 3, leia lá. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Muito bem, na contação do primeiro dia, como nós classicamente estamos acostumados a ler, como a Bíblia vai dividindo aí nos versículos, você tem Deus criando a luz. Mas logo depois que ele cria a luz, ele faz separação entre luz e trevas. E quando foi que ele criou as trevas? Quando foi que ele criou trevas? Não, não pode, já existia, não pode. Lembra? Já existia, não pode. Nós desconstruímos a ideia de já existia. Tanto que na continuação no versículo 4 ele vai dizer, e não é simplesmente o vazio, não posso também acreditar que é um vazio, porque se eu simplesmente acreditar que é o vazio, então por que Deus vai dar um nome lá no versículo 4? Ao dia, a luz ele chamou de dia, e as trevas ele chamou de noite. Então, mas o abismo está onde? Está em qual versículo? Está no versículo 2. Então, quando é que começa a contação dos fatos do primeiro dia? No versículo 2. E esse é um dos nossos problemas, que nós achamos que a criação começa no versículo 3, com a criação da luz. Mas não, eu tenho aqui, olha. Tudo bem, o versículo 1 fica claro para nós que é uma introdução total. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu tenho o livro das origens, o livro dos princípios, é o que está aqui. Tempo, espaço e matéria. Como é que Deus fez isso? Bom, ele fez o seguinte:
Embora você não vai encontrar aí no primeiro dia, lá no versículo 2, mas o que o versículo 2 faz é narrar o pano de fundo do que está no primeiro dia. O primeiro dia, o que tinha no primeiro dia? A terra sem forma e vazia, o Espírito Santo pairando sobre trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo pairando sobre as águas. Esse é o contexto do primeiro dia. E aí o que Deus faz no primeiro dia? No meio daquelas trevas ele faz o quê? Luz. Luz. E aí ele já separa, né? Dia e noite. Ok? Então, aí você vai entender o que está escrito aqui, ó. Aí as pessoas dizem assim: ô pastor, eu não consigo entender por que no final do versículo 5 diz assim: houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos ver. Agora já ficou claro. Houve tarde e manhã no primeiro dia. O que acontece ao entardecer? O que acontece ao entardecer? Escurece, certo? E ao amanhecer? Clareia. Só que esse dia começou de que jeito? No início desse dia havia trevas sobre a face do abismo. O judeu não pensa como a gente. Quando a gente pensa em tarde e manhã, nós estamos pensando, tarde para a gente é o que está depois do meio-dia, e manhã é o que está antes do meio-dia. O judeu não pensa assim. Tarde para o judeu é escuro, e manhã é claro. É isso. Esse é o pensamento do judeu. Então, o que aconteceu aqui? Quando Moisés fala, porque muita gente fala assim, mas tem uma coisa errada nessa contação aí. Por que fala tarde e manhã? Por que a tarde estava antes da manhã? Não é que a tarde estava antes da manhã. Porque aqui não é a hora que está sendo levado em consideração, não são as horas do dia. O que está sendo levado em consideração aqui é que estava em trevas e agora tem luz. Trevas é o mesmo que entardecer. Nós viemos do entardecer e chegamos à manhã. Por isso que o texto está seguindo a ordem em que as coisas foram feitas. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Depois, lá na frente, que essa semana vai ser organizada, e daí dia começa com o pôr do sol, encerra com... Até então não tem nem sol se pondo, nem sol. Não existe ainda astros governando o dia e a noite. Você simplesmente tinha um breu, e do breu o Senhor fez luz. Então eu tenho tarde e manhã. Então quando você for ler, tarde é o versículo 2, manhã é o versículo 3. Quando é que começa a contação do primeiro dia? No versículo 2. Tá? Então, mas está lá então, olha, versículo 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando foi que Deus disse isso? Deus disse no contexto do versículo 2, do primeiro dia. Tá? E aí você vai seguindo. Nós não vamos hoje, até pelo horário, falar sobre os eventos do primeiro dia, mas eu quero só que vocês guardem isso, que existe uma ligação natural, clara, óbvia, entre o versículo 2 e o versículo 3. Portanto, nós recusamos terminantemente a teoria do hiato. Aquilo que o cidadão estava falando lá ontem, de criação destruída, reconstruída, criação quebrada, o versículo 2 ali é: Satanás caiu e destruiu tudo. Completamente equivocado. Completamente equivocado. Agora, ele tocou num ponto, e na semana que vem eu vou falar especificamente sobre isso, antes de entrar ainda no segundo dia, dentro do assunto do primeiro dia, eu vou falar sobre essa questão dessa teoria, porque a teoria pressupõe o seguinte, para quem não pegou bem, a teoria, essa teoria do hiato, ela propõe a teoria da segunda criação, que a primeira foi estragada por Lúcifer e foi encerrada com um grande dilúvio, por isso que tem o Espírito pairando sobre as águas. Como é que as pessoas constroem essa teoria? Eles vão pegar o texto lá de Isaías capítulo 14, que fala sobre a queda de Satanás, e vão pegar o texto de Apocalipse capítulo 12, que fala sobre o dragão que caiu do céu, e eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer: olha, estas coisas aí aconteceram entre o verso 1 de Gênesis 1
entre o verso 1 e o verso 2. Eles vão dizer que o pecado entrou no universo antes de Adão ter pecado. E vão dizer que a punição do pecado de Satanás também foi antes de Adão ter pecado. E eu vou sustentar com vocês que não foi isso. Satanás foi expulso, parou de ter acesso ao trono de Deus depois que Cristo ressurgiu. A queda, o lançar de Satanás foi depois da ressurreição de Cristo e não antes. Porque até a ressurreição de Cristo, Satanás fazia o quê? Satanás levava acusação contra os filhos de Deus diante do próprio Deus. Quer um exemplo claro disso? Jó. Como é que Satanás estava expulso do céu e ia prestar contas para Deus? O livro de Jó diz: no dia em que os filhos dos homens iam prestar conta diante de Deus, veio Satanás, e Deus perguntou: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra. Ele prestava contas, ele já estava rebelado. Ok, a rebelação de Satanás, nós cremos que ela foi antes da rebelação, antes de o homem ter se rebelado. Isso não há dúvida, porque é a serpente que vai tentar Eva. Porque Pedro diz que ele é o mentiroso, o desobediente desde o princípio. Fala de Lúcifer, tá? Então ele realmente pecou antes de Adão. Agora, a expulsão dele, ela só acontece depois de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Bom, quem que ficava levantando acusação? Homem não é. Por que homem não é? Os homens não vão diante de Deus levar acusação dos outros homens. Até porque eles não têm como, porque todos são pecadores. Porque pecadores não têm acesso ao trono de Deus até que Cristo os transforme, até que Cristo os regenere, até que Cristo os represente. Mesmo regenerados, quem é o nosso mediador diante de Deus? Jesus. Então não tem como ser homens. Para quem que essa expressão de Paulo está sendo dita? Para o próprio Satanás. Quem intentará? Nem Satanás mais pode. Ele não pode mais. Ele não vai mais acusar. Ele foi expulso. Ele não tem mais acesso a Deus. Não, esmagar na cabeça da serpente, você tem um ato repressor, que é o acorrentamento de Satanás. Quando Apocalipse 20 fala sobre acorrentamento de Satanás, está dizendo exatamente isso. Satanás não age livremente, ele não tem mais acesso ao trono de Deus. Assim como ele também não pode vetar uma nação para que ela não ouça. Ele está acorrentado, literalmente. Ele não pode atuar como ele atuava antes de Cristo. Tá? Agora, o golpe final é no último dia. Ok? Não é aniquilação, mas é condenação eterna no lago de fogo e enxofre, junto com os demônios e junto com os homens. Agora, por que isso é importante? Porque quem sustenta a teoria da recriação, do recreation, é exatamente um grupo que vai dizer que Satanás foi lançado do céu à terra antes de Adão, e ele destruiu a primeira criação, e por isso que você tem o sem forma e vazia. Ok? Essa ideia, a base para a sustentação dela é o lançamento de Satanás aqui. Só que o lançamento de Satanás aqui, se você for fazer a exegese corretamente dos textos, você vai ver que ele acontece depois da ressurreição de Cristo, e não antes. Então, a base de sustentação dessa teoria, ela está desconstruída, ok? Ela cai por água abaixo. Então, o que nós temos em Gênesis 1, versículo 2, é o contexto do primeiro dia. O contexto do primeiro dia é: Deus tinha criado os elementos, Deus tinha criado o tempo, tinha criado o espaço, tinha criado Eretz, que é a terra, a matéria-prima, e a partir dali, e havia água, né? Então esta água também faz parte dessa criação de Deus. Dentro da criação da matéria, Deus criou as moléculas todas que existem, todas elas. Eretz, do versículo 1, significa tudo. No versículo 2, você tem novamente, exatamente, você tem tudo, tudo.
E então, a partir do versículo 2, Deus começa a falar coisas. Neste mundo desorganizado ainda, porque era o início da criação, Deus começa a falar. E pela sua palavra, as coisas começam a vir à existência e outras a se organizarem. Por exemplo, luz não havia ainda, ele cria, é uma radiação. Nós vamos falar sobre isso. A luz, ela é uma radiação, ela foi criada a partir daquilo que Deus já havia feito no primeiro dia. Então Deus cria a luz. E aí, os astros lá embaixo. Então veja, o sol foi criado para governar o dia, ele não é o gerador do dia, né? Tanto que quando a gente chega lá em Apocalipse, é bom porque eu acho que, como Apocalipse é um pouco menor, nós começamos Gênesis antes, eu acho que vai chegar numa altura que nós vamos estar falando do mesmo assunto junto lá. Mas Apocalipse vai mostrar, por exemplo, o fim vai mostrar que na nova terra, o dia não vai ser mais governado nem pelo sol nem pela lua, mas a luz vem direto de Deus. Então, você tem a criação do primeiro dia, ela inicia no versículo 2. Então, versículo 2 não é um hiato, versículo 2 é o contexto, é o pano de fundo do primeiro dia da criação. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para essa luz, Deus dá o nome de dia. Para as trevas que estavam lá, no versículo 2, Deus dá o nome de noite. E para esses dois momentos, Deus chama de tarde e manhã. E aí quando alguém perguntar, por que a tarde aparece antes da manhã? Aparece porque ali ainda não havia horário do almoço, nem hora de acordar, nem hora de dormir. Estava tudo começando, e começou do jeito que a gente vê o dia terminando. Começou com trevas. E lá na altura do dia, que nós não sabemos que hora do dia foi, Deus chamou a luz à existência. E a luz surgiu. E então, aquele primeiro dia começou meio diferente, né? Amanhã foi na parte da tarde. Mas sempre lembrar que o judeu, ele não está pensando do jeito que a gente pensa. Então, na mente do judeu, isso fazia muito mais sentido do que o judeu ia dizer assim, não, mas peraí então, e como é que foi amanhã então? Não foi tarde, porque estava escuro, ok? Alguma dúvida ainda sobre isso daqui? Todas, né? Vamos falar, pastor, tá embaralhado o negócio. A gente vai chegar lá, se Deus quiser, nós vamos atravessar. Que é ponto agora, aplicando isso e encerrando, lembrar, quem está no governo destes acontecimentos todos é Deus. Não tem nada dando errado. A teoria do hiato leva para uma ideia de que Deus fez, Satanás estragou, Deus vai fazer de novo e Satanás vai estragar de novo. Não tem nada disso. Deus está no governo de tudo. Até quando há desorganização, sem forma e vazia, quem é o responsável? Deus. Ele é o único que pode fazer. Ele é o único que pode pôr em ordem, e ele é o único que realmente pode pôr em desordem. Então, é Deus.